E vejam só que absurdo, atentado em Brasília novamente, Polícia Federal tem que agir rápido. E veja o que ele queria, o que ele estava tramando ali, é seríssimo. Quando a gente achava, pessoal, que estava tudo em paz, virada do ano, todo mundo em festa, e aí acontece esse atentado aí, e aí a polícia teve que agir rapidamente. Você vai ver aqui as imagens, nós vamos mostrar aqui as imagens e tudo o que aconteceu, e ele deixou um recado, tem outras pessoas envolvidas. Na verdade, pessoal, isso tudo é um grande plano para poder botar fogo no parquinho. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Ministros do STF ficaram em alerta e Lula já tomou até decisão. Veja agora o que aconteceu. Quem vai trazer aqui é o Deltan Dallagnol, aquele procurador ali da Lava Jato, e ele vai explicar tudo com detalhes, porque o clima está tenso em Brasília. 2025 promete. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Olha só o que aconteceu, pessoal. É de cair o queixo. Preste atenção nessa matéria e voltamos em seguida. Gravíssimo, gente. Isso aqui é gravíssimo. Um novo atentado estava para acontecer ontem em Brasília, com promessas sinistras, e foi interrompido ontem à tarde pela ação da polícia. E a polícia prendeu essa pessoa que estava se deslocando para Brasília, onde tinha planejado realizar um atentado que anunciou nos stories do Instagram, onde ele tinha uma conta fechada. A operação contou até com o uso de um helicóptero. Vou mostrar para vocês as cenas, o helicóptero descendo, o vídeo com o momento da abordagem, com os policiais, com o uso desse helicóptero. E eu vou mostrar inclusive as mensagens dele no Instagram, em que ele fez promessas sinistras do que ele faria em Brasília. E ficam duas grandes preocupações desde já. A primeira é se existem outros envolvidos que vão levar à frente esse plano macabro, uma vez que ele mencionou outras pessoas nos seus textos lá do Instagram. E a segunda preocupação é uma imensa preocupação que eu tenho em relação ao que vai acontecer agora no STF, em relação a isso, e eu vou contar para você só no final. Então olha aqui comigo o que saiu no Metrópolis. Acompanha aí, ó. Polícia Civil do Distrito Federal prende homem que planejava atentado e, não vou nem ler aqui para vocês, acompanha aí na tela, mas planejava atentado, isso aqui que você está lendo, senão o YouTube vai nos bloquear. Planejava um atentado e realizar ações aí sinistras em Brasília. Investigado foi preso na tarde desse domingo na Bahia e recentemente ele postou mensagens nas redes sociais com as ameaças. Aqui a foto dele, o nome dele é Lucas, você já vai ver. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesse domingo na Bahia, quase na divisa com Goiás, ou seja, indo para Brasília, um homem que planejava cometer um atentado na capital federal. Ele foi encontrado enquanto pegava carona num caminhão. A prisão foi feita por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do Distrito Federal. E o investigado é Lucas Ribeiro Leitão, 30 anos, um corretor de imóveis de Fortaleza que postou as ameaças recentemente nas redes sociais. E aqui você vê algumas fotos do Lucas aqui, ó. Dá uma olhadinha nas fotos do Lucas. Parece uma pessoa normal, mas pelas mensagens que você vai ver, tem sinais aí de que ele estava mentalmente perturbado pelo teor dos textos, que eu vou mostrar para você em seguida. Ao ser detido a caminho do Distrito Federal, Lucas confessou que planejava um atentado e que usaria de táticas militares. Além disso, ele estava aí com uma faca. Dá uma olhadinha aqui nas imagens dele sendo conduzido para dentro da delegacia. Olha aí, eu já vou mostrar as imagens da abordagem com o helicóptero. Um dos planos dele seria botar fogo na capital do país. Em uma conta fechada no Instagram, Lucas também disse que faria um ataque cirúrgico e alertou que a segurança pública do Distrito Federal deveria ser aumentada em até 400 vezes. Ele disse ainda que fez uma promessa para uma garota, bem como a uma série de pessoas, e que só finalizaria a missão após ela ser concluída. E aqui tem a série de mensagens. Se você clicar aqui, você não vai conseguir ler, está aparecendo uma propaganda na frente, que aparece sempre, mas eu tenho os textos aqui, eu vou contar para vocês em seguida. Acompanha aí agora a abordagem que aconteceu por meio do helicóptero. A polícia então vai se aproximando do caminhão em que ele estava de carona, a polícia armada, as ordens são dadas à distância, claro, porque podia estar portando armas, podia estar portando alguns artefatos perigosos que poderiam gerar aí, eventualmente, explosões. Então a polícia vai abordando o caminhão à distância, dá ordem de parada, imaginando esse caminhoneiro. O caminhoneiro encosta, a polícia desce, dá ordens à distância, e você vai ver em seguida aqui, ele aqui neutralizado, a pessoa neutralizada,
E você vai ver, inclusive, ele sem roupas. E a gente não sabe se ele está sem roupa porque a polícia ordenou que ele se despisse num procedimento padrão para ver se ele estava carregando alguma coisa perigosa ou então se ele estava por outra razão, como sugerem as mensagens de texto que eu vou ler para vocês aí em seguida. E na matéria do UOL aqui é interessante constatar uma coisa adicional aqui, ó. Vejam só que a ação da polícia, a investigação, gente, ela começou um dia antes. Eu vou mostrar aqui para você. Olha só, a Polícia Civil do Distrito Federal começou a monitorar o suspeito no sábado, após receber denúncias anônimas de que ele tinha a intenção de cometer atentados violentos. Veja que o importante é a notícia anônima da pessoa. Era uma rede fechada do Instagram, uma conta fechada, ninguém ia ficar sabendo, a polícia não ia ficar sabendo se alguém que não seguia a conta, que estava ali autorizado, tivesse visto os textos e tivesse avisado a polícia sobre os riscos. E o suspeito estava viajando ali de carona num caminhão, é morador de Fortaleza, esperava chegar a Brasília e foi interceptado com auxílio do helicóptero, como você acabou de ver aí comigo. E de tudo isso, gente, ficam duas preocupações. A primeira preocupação é que exista outros envolvidos. Por quê? Porque quando a gente olha aqui as mensagens de texto dele, dá uma olhadinha aqui no que ele falou, tá? Ele fala o seguinte: você arriscaria a sua vida para cumprir sua palavra? E ele fala que ele deu sua palavra a uma garota e disse a ela que eu iria cumpri-la. Eu dei a ela minha palavra para uma série de pessoas e só finalizo essa missão concluída. Nem que me custe a vida, diz ele. Como não abriram brecha, agora eu vou abrir, cirurgicamente. E ele fala em caps lock aqui: eu vou fazer essa parada sozinho. Aumente a segurança de Brasília 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, 400 vezes. É o que ele coloca aqui nesse primeiro print aqui de story do Instagram. Mas segue, tem outros prints aqui. E ele vai falando coisas, gente, que dão sinais de que ele está perturbado. Ele fala até que estava lá com uma faca. E aí fala assim: eu vou mostrar a você como consigo tirar meu dedo de forma cirúrgica, sem derramar. Fala coisas aqui assim que não fazem muito sentido, tá? Parece que ele está perturbado. Mas aí o que preocupa? O fato de que ele fala o seguinte: ele marca uma pessoa, tá? E ele fala: traga a sua máscara de palhaço e o tigrinho com o contato. E aí, em seguida, ele marca essa pessoa e fala: e eu e você, fala o nome dessa pessoa, não vou mencionar ela aqui porque eu não sei nem se ela está sendo investigada, né? Certamente a polícia está olhando isso aqui, e fala: eu e você, vamos juntos retirar seu pai de lá, 6x9 ou até 12. Pede para eles se comunicarem lá. E aí ele fala: eu vou pelado, você vai com sua máscara, só nós dois, o velhote, o tigrinho e os pilotos. Em razão dessa menção a outros atores, existe um receio de que ele possa estar, sim, sendo acompanhado de outras pessoas. Mas as mensagens, ao mesmo tempo, dão um tom aqui de perturbado. Você já vai ver o que pode sugerir uma pessoa que age solitariamente. Mas claro que a polícia tem que investigar todas as hipóteses. E ele faz algumas menções aqui de teor religioso. Um fato importante, olha aqui, ó. Como você vai ver no UOL, e ficou claro aqui, ó, não existe indicação da motivação do ato. Ó. Não há informação sobre a motivação do suspeito, tá? Os textos têm tom religioso, mas não citam nenhuma motivação política. Isso é importante. E aí você vê nos textos aqui realmente algumas falas aqui de motivação religiosa. Olha aqui comigo, eu vou falar para você. Ó. Olha o que ele fala. Deixa eu aumentar aqui para ler para vocês. Tive minha última reunião com Deus, o Espírito Santo, como sempre encantador. Jesus Cristo é o amor de pessoas. E diz: está consumado, terminei minha missão. Já posso partir para minha casa nos céus. E coloca: me arrebata, Senhor, em caixa alta. Todos já foram avisados sobre 2025 e creio veemente que McCann Madeline irá aparecer após a minha partida. E ainda diz: esperei e não fui arrebatado. Brasília. Eu só respondo a Deus, continuando a missão que Deus me confiou. Gente, isso aqui mostra que ele está visivelmente perturbado. Ele menciona aqui Deus, Jesus, ideias cristãs, quando o cristianismo ele prega amor, paz, cuidado, jamais violência em relação ao outro. O cristianismo prega, e aqui essa fica aí de palavra ou de pérola de sabedoria desse vídeo, já que eu sempre gosto de deixar, né? Mas já vou deixar essa aqui expressa. Ó, gente, o cristianismo, a orientação de Jesus foi: amem até os inimigos, orem até pelos inimigos. Nós, cristãos, pregamos o amor, o cuidado com as pessoas, a paz. Então, o que ele está fazendo é absolutamente incompatível
essa interpretação totalmente enviesada aí que ele fez, essas palavras dele, sinalizam que é uma pessoa aí que está perturbada, uma pessoa que está fora do seu centro. Essa é agora a primeira preocupação que a gente tem, é que possa ter outras pessoas envolvidas. O fato dele parecer estar perturbado sugere que não, mas pode ter até outras pessoas perturbadas juntos. Afinal de contas, ele menciona outras pessoas. Esse é o primeiro ponto de preocupação, que existam outras pessoas envolvidas. Qual é o segundo ponto de preocupação que eu disse que eu ia mencionar para vocês? O segundo ponto de preocupação é: a direita, ela defende a lei e a ordem, mas o STF vai usar esse tipo de episódio, que a gente repudia duramente, para fortalecer as medidas draconianas e punitivistas contra os manifestantes do 8 de janeiro, contra a direita e contra uma anistia. Isso me preocupa demais. Que vão se formar narrativas, esse tipo de coisa é usada para narrativas contra a direita. Ainda que, como eu mencionei, não exista nenhum indicativo de motivação política nisso. E eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo para as pessoas entenderem o que está acontecendo no Brasil, o significado do que acontece e para erguer juntos a nossa voz de indignação. Quando você curte aqui o vídeo, a nossa voz vai mais longe, o vídeo vai mais longe. A gente compartilha e faz aumentar a voz da nossa indignação contra atos como esse, evidente, que devem ser repudiados, e também contra os abusos do Supremo que virão na esteira disso aqui. Gente, e aqui é a sua casa, então se inscreve aqui no canal. Sinta-se em casa aqui. Você pode conferir em seguida o vídeo em que eu falo sobre o atentado anterior que aconteceu em Brasília, aquele envolvendo o uso de fogos de artifício pelo tio França, numa análise que eu fiz nesse outro vídeo, que se aplica também para este caso aqui, em que eu falo sobre por que é que esses casos, esses atentados, acabarão impactando a anistia dos presos do 8 de janeiro, mas eu dou várias razões pelas quais jamais deveriam impactar a anistia do 8 de janeiro. Pronto, gente, agora deixa aí para mim a sua opinião, eu quero ouvir você. Eu quero saber o quanto que você acha que esse tipo de ação prejudica a direita no Brasil, o quanto que esse tipo de ação vai ser usado em narrativas contra a direita, ainda que não devessem prejudicar, ainda que não exista nenhuma evidência, como eu mencionei, de uma motivação política. Conta aí para mim, eu quero ouvir a sua opinião. Tá, então você viu que coisa, realmente na altura do campeonato, pessoal. Aí você não sabe, a pergunta que fica é o seguinte: é um infiltrado da esquerda? É alguém da direita? É um lobo solitário? O que realmente eles estão planejando ali em Brasília? Será que tudo isso, assim como aquele outro, né, lobo solitário ali da porta do STF que explodiu o corpo, será que eles estão querendo tramar ali uma narrativa para usar esses fatos, esses atentados aí solitários, para poder regulamentar as redes sociais? Porque um fato que acontece, que é peculiar, que acontece em cada um desses atentados, ou pelo menos tentativas, né, é que eles planejam tudo pelas redes sociais. E pelas redes sociais eles mandam mensagem de um lado para o outro. E isso aí pode ser uma armação, pessoal. Pode ser, não estou afirmando, mas pode ser uma armação da esquerda, de alguém ali dentro que quer realmente achar um álibi para justificar a regulamentação das redes sociais. Por quê? Vamos falar daqui para frente, você vai ver, isso vai ser falado. Não, temos que regulamentar e agora certas palavras não podem ser faladas porque isso vai causar um atentado à democracia, um atentado ao povo, um atentado à justiça no Brasil. Isso é um absurdo, pessoal. O que está acontecendo ali em Brasília é um absurdo. Inclusive, nós mostramos aqui também, e num outro canal também, sobre o que aconteceu ali num podcast norte-americano, onde um servidor, um funcionário do alto escalão ali, que foi do governo de Trump, no primeiro mandato de Trump, ele falou tudo sobre a interferência do judiciário e de algumas autoridades em Brasília no processo eleitoral de 2022. Nós mostramos isso aqui. Ou seja, será que tudo em Brasília é manipulado? Desde os pleitos eleitorais, até as escolhas de cargo, até o sistema judiciário. E aí, pessoal, nós ficamos a ver navios. E agora está esse embate ali em Brasília sobre a questão das emendas. As emendas impositivas, as emendas arbitrárias, as emendas que são voluntárias também, que os deputados e senadores têm direito. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o judiciário, tem a ver com Lula. Na verdade, o Lula tem contato direto com os ministros do STF. E aí fica aquele cabo de guerra. Solta emenda, libera emenda, prende emenda.
Tudo isso para aprovar coisas ali no Congresso. Porque você sabe, o presidente da República, ele não consegue governar sem ter a maioria no Congresso Nacional. Isso aconteceu na época de Bolsonaro. Bolsonaro não tinha maioria no Congresso Nacional e muita coisa que ele quis fazer não conseguiu. E aí o que o Lula vem fazendo agora? Ele está arquitetando ali e vem mexendo os pauzinhos, juntamente com ministros do STF, justamente para poder fazer a pressão ali no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional passa tudo o que o Lula quer. Tudo isso em troca de emendas, né? Em troca das emendas PIX, como eles chamam também. E aí, pessoal, o povo fica a ver navios, o povo fica sendo feito de palhaço. Tudo isso não passa de um golpe, de uma manipulação em cima do povo. Esses atentados de lobo solitário, essa regulamentação de redes sociais, essas votações que acontecem ali no Congresso, que são manipuladas por decisões judiciárias. O judiciário fala assim: se vocês não votarem a favor do governo, eu não libero certas medidas. Que país nós vivemos, pessoal? Onde nós estamos? Mas agora calme, nós já entramos em 2025, mas quando chegar o dia 20 de janeiro, Donald Trump assume nos Estados Unidos, e aí a coisa vai ficar séria, porque se eles não mudarem, pessoal, vão ter que responder agora para o governo norte-americano. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero te pedir para se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão, você se inscreve, totalmente gratuito, e aí você vai receber as nossas matérias. Dá um like nesse vídeo, pega o link desse vídeo, compartilha no grupos do WhatsApp, grupos da família, manda para todo mundo, pessoal. Manda para todo mundo. Porque se depender da mídia velha, a mídia marrom, eles não vão passar esse tipo de matéria na televisão. E aí você vai ficar desinformado, mas aqui você fica muito bem informado, tá bom? Pega o link dessa matéria e manda nos grupos e anuncia e mostra para todo mundo. Olha que absurdo que eles estão fazendo ali em Brasília. Para mim, isso tudo é uma manipulação para gerar uma narrativa para assim eles cercear a liberdade do povo com regulamentação das redes sociais, com novas medidas e novas leis de restrição ali vindo por parte do governo federal. É só isso, mais nada, tá bom?